Bom dia, bom dia. Eu vou falar algumas palavras que eu sinto para você. Estou falando aqui porque hoje de madrugada senti vontade de falar. Minha gente, o conselho que eu dou, enquanto nós for vivos, você faça o que Deus lhe permitir. Olhe, faça, se você puder fazer caridade, faça caridade, se divirta, faça orações. Primeiro, porque nós sabemos, primeiro Deus e Nossa Senhora, e depois nossas orações. E o resto, a gente vai fazendo da maneira que pode e que nós sente à vontade, né? Então, o que veio na minha cabeça é isso. Não se apegue a bens materiais, de jeito nenhum. Porque eu estou vendo um grande exemplo da minha mamãe. Minha mamãe, do coração, que eu falava com a mãe todos os dias. Tinha dias que eu falava 5 horas da manhã. Minha mãe acordava 4 horas da manhã, não era para trabalhar, era para cuidar de um gato que mãe tinha. Aí eu dizia, mas mãe, para que a senhora acordada 4 horas da manhã? Aí mãe dizia, não, Fátima, mas se o gato fica aperreando, aí ela vai ajeitar o gatinho. Então, eu sabia que ela acordava cedo. 5 horas eu tinha dia que eu ligava, não tinha hora certa para eu ligar. Às vezes eu ligava mais cedo, às vezes eu ligava mais tarde. Dependia da hora que eu acordasse. Então, eu chamei minha mãe muitas vezes para ela vender a casa dela, comprar uma aqui perto da minha casa. Eu não queria nada que minha mãe tivesse, de jeito nenhum. Primeiro, ela era mãe do coração. Eu não tenho nada de sangue com ela, como diz a história, né? Quem tem é a família dela, mas, quer dizer, a família que eu amo de coração. Minha família que eu tenho do coração até hoje. E vou amar até o resto da vida. Amei minha mãe até ela morrer. Vou continuar te amando, mãe. Mas minha mãe se apegou a bens materiais, meu Deus. Ela falava, Fátima, ela não vai vender a casa dela de graça. Já falei muitas vezes para vender. Ninguém quer comprar, só quer de graça, então de graça eu não dou. Era mesmo assim que minha mãe falava. Aí eu falava, outra hora eu falava, mãe, alugue a sua casa, venha para aqui. Não, Fátima, não posso alugar não. Se alugar, o povo arrebenta com tudo, quebra tudo. Esse portão vive gente entrando e saindo toda hora. Tem os inquilinos que moram na parte de cima, 2. Aí ela falava assim, eles ficam entrando, a família deles, tudinho, os amigos. Aí não tem, Fátima, senão vão quebrar esse portão. Era assim que mãe falava. E nunca teve jeito de mamãe sair de onde estava. Então, o que acontece? Vou passar para o outro 15 de janeiro. Eu falei com mãe pela parte da manhãzinha, falei cedinho. Benção, mãe. Ela falou, Deus te abençoe. Aí todo dia ela perguntava, cadê teu filho? Cadê tua filha? Cadê a mulher que te ajuda? Já chegou? O menino que ajuda Sandro na verdura já chegou? Aí quando era a hora que o pessoal tinha chegado, aí eu dizia, chegou ainda não, mãe, tá cedo, mãe. Olha, só vai chegar de 8 horas, é a hora que eles vêm ajudar. Mas sempre ela tinha esse cuidado. Perguntava por todos que faziam parte da casa. Aí nesse dia 15 de janeiro de 2023, minha mãe, eu liguei e ela falou muito pouco, menos do que os outros dias. Falou poucas palavras, perguntou pelo povo. Aí eu falei, ela falou, tá tudo bom? Eu disse, tá tudo bem, mãe, graças a Deus. E a senhora, como é que tá? Eu disse, tá tudo bem. Foi pouquinhas palavras. Ela disse assim, ô Fátima, tu tem mais alguma coisa a falar? Eu disse, tem não, mãe. A senhora tem alguma coisa a falar? Ela disse, não. Ela disse, eu vou desligar. Só que eu não sabia de nada. Mas aquilo ali, mãe já estava doente e não quis me dizer, tenho certeza. Então passou. Isso foi dia 15. Quando foi dia 16, eu liguei para mãe cedinho. Mãe não atendeu. E eu continuei. Durante o dia, entrou pela noite, e eu sempre ligando para mãe. Mãe não atendia. Eu passei, acho que foi 2 ou foi 3 dias, me faltou a paciência. Então eu liguei para uma amiga dela e perguntei se estava acontecendo alguma coisa.
A amiga disse, acho que pode ser algum problema no telefone, alguma coisa assim. Eu disse, mas tenta, fica tentando. Eu fiquei. Aí nada. No outro dia, liguei de novo para a amiga dela. Eu disse, não tá dando nada. Telefone. Chama e não tá dando nada. Só chama, ninguém atende. Ela disse assim, Fátima, olha, aconteceu um problema com sua mãe. E o meu irmão foi quem socorreu ela. Levou ela para o hospital. E ela pediu que nós não falássemos nada para você. Que ela sabe dos seus problemas. Ela pediu isso aí. Disse, mas nós não podíamos esconder. A amiga falou assim, ele está certo. Aí falou como era que ela estava, tudo. Eu disse, vou ter que mudar para outro. Então, o tempo foi passando. Aí minha mãe foi melhorando. Ela até falou. Ela ainda fez um vídeo com a mãe falando. Eu fiquei bem animada. Mas deixa que Deus não quis que ela escapasse, né? Então chegou o dia, foi dia 29, foi domingo. Dia 29 de janeiro de 2023. Chegou a triste notícia que mãe tinha falecido. É difícil falar, mas Deus está dando conforto. E cada dia que passa, a ficha está caindo mais. Porque amanhece o dia, eu não tenho minha mãe para dar a benção, né? E acontece o seguinte, ninguém se pega bem materiais. Porque pelo que aconteceu com minha mãe, agora eu já sabia que não valia a pena. E agora é que eu sei de verdade. Por quê? Minha mãe foi sepultada ontem, dia 30 de janeiro de 2023. Então, já tinha morador na casa. Ontem. Já tinha. Né? Aí é um tal de comprei a casa. Ou um tal de dizer que minha mãe tinha passado a casa para uma pessoa lá, que eu não conheço. E ninguém sabe onde está a verdade. E para mim pouco interessa que ela passou para quem ela quis. Isso aí não me interessa, só é um exemplo. Por quê? Como ela era apegada às coisas dela, né? As coisas que ela tinha dentro de casa, eu falava, mãe, deixe algumas coisas que a senhora tem aí, que ela tinha a vista muito ruim, enxergava muito pouco. E eu falei para ela, tem muitas coisas dentro da sua casa que eu estou sabendo que a senhora não precisa e está aí guardado só para dar trabalho para a senhora limpar. Aí eu disse, dê umas coisas dessa ao povo. Não, ninguém me deu nada. Disse, como é que eu vou dar? Era o que ela falava. Então, em que deu? Tudo isso que minha mãe fez? Jesus Cristo misericordioso. Mãe morreu no hospital. Mãe não teve direito a escolher a roupa que mãe queria, não. Vestiram a roupa que quiseram vestir. Porque depois que nós morremos, nós só precisamos da presença de Deus, das nossas orações. Por isso que eu digo, não se apegue. Eu mesma já dei muitas coisas que tinha aqui em casa. Eu era muito apegada. Mas, depois que aconteceu algo comigo, há mais de 3 anos, eu vi que não valia a pena guardar coisas que eu não usasse. De jeito nenhum. Não valia. Por quê? A gente, depois que fica com algum problema, doente, e que não tem condições de cuidar das coisas que tem dentro de casa, então, só guarde o que for necessário. Não guarde nada desnecessário. Por exemplo, colocar algumas coisas em um quartinho de despensa e não precisar daquilo ali. Guarde não, dê a quem precisa. Porque não vai adiantar de nada. Pois é o que eu fiz. Hoje, eu só tenho dentro de casa o suficiente, o que precisa. Principalmente, coisas de cozinha. Minha mãe, o guarda-roupa da minha mãe era cheio. Quando eu fui na casa dela, eu via. E tinha mais gente que ia na casa dela e via também. Cheio, de dentro a fora, de tudo quanto era de colcha, de toalha de banho, de cobertores, de tudo. E agora, o que restou de tudo que mãe tinha? Mãe não ficava sem dinheiro em casa, de jeito nenhum.
Até que ela me falava que ela tinha dinheiro guardado em casa, mas não falava que era em poupança. E eu dizia a ela: mãe, em casa não é lugar de guardar dinheiro. E agora eu vou mostrar para vocês o que tinha na casa da minha mãe. Apenas 2 notinhas de dinheiro antigo que não valia mais. E se for possível, o que eu quero de lembrança da minha mãe, essas 2 notinhas que não valia mais, por favor, é o que eu vou pedir. Não preciso de mais nada. E agora só rezemos por a alma de Valdenice Alta dos Santos. Que Deus lhe dê o descanso eterno, minha mãe. Amém. Nunca vou te esquecer. Nunca te esquecerei. A senhora não foi minha mãe biológica, mas a senhora me criou. A senhora me colocou na escola com muito sacrifício. Minha mãe trabalhou muito na enxada, ajudou muito meu pai. Eu lembro disso tudo. Enfim, por hoje é somente. Agora eu vou mandar as 2 notas que não valem mais.